Eu sou o pastor João Carlos e gostaria de falar com você neste momento no Em Família sobre não remova os limites na vida do seu filho. Antes de nós começarmos a falar sobre isso, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, deixasse o seu like, é de suma importância para o nosso bom andamento. Eu gostaria de falar neste momento com você, responsáveis, pais, sobre a responsabilidade de ensinar o seu filho a ouvir prontamente. O primeiro limite que eu gostaria de falar é este: prontidão no ouvir. Temos que gerar nos nossos filhos essa prontidão para que eles estejam sempre prontos a ouvir com atenção aquilo que está sendo proposto a eles em nome de Jesus. Uma das dificuldades que eu vejo no relacionamento familiar é essa prontidão no ouvir, porque muitas vezes nós vemos esta comunicação muitas vezes truncada, muitas vezes parada, em meio a tantas coisas corriqueiras ou tantas dificuldades no nosso dia a dia, mas essa questão, a prontidão no ouvir, é de suma importância para que os nossos filhos possam absorver de uma maneira correta todo o ensinamento, toda a orientação, tudo aquilo que nós gostaríamos de passar para eles de uma maneira clara. Então, prontidão em ouvir é fundamental nesta estrada chamada comunicação. Ouvir é fundamental também na construção do caráter dos nossos filhos. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 22, no verso 17: inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio e aplica o teu coração à minha ciência. Ouvir e praticar fala de considerar o que nós estamos ouvindo. Isso quer dizer sairmos do campo daquilo que é teórico para aquilo que é prático na nossa vida. Diante disso, temos que nos inclinar, a ouvir, a considerar de uma maneira clara. Temos que ensinar aos nossos filhos essa questão muito fundamental: inclinar a ouvir, principalmente, em primeiro lugar, a voz de Deus, aquilo que Deus deseja falar, aquilo que Deus deseja orientar, para que eles possam absorver também aquilo que nós, como pais, como responsáveis, estamos tentando passar a eles de uma maneira coerente na nossa caminhada de ensino diário. Tenho certeza que Deus tem muito a falar através de você, pai, através de você, mãe, nessa caminhada diária em relação ao seu filho. Nunca deixe de gerar no coração dele essa necessidade, dessa prontidão em ouvir a palavra, em ouvir aquilo que você deseja falar, e certamente ele vai ter um caminhar tranquilo nessa estrada chamada vida, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu gostaria de falar com você é: não remova os limites da disciplina e da boa condução no corrigir dos teus filhos nessa caminhada chamada educação. O segundo limite é o aplicar da disciplina. Nossos filhos têm que entender que a disciplina vem sobre a vida deles não como algo tirânico, mas sim, com certeza, como algo para corrigir, para orientar, Então, eles entendendo isso nas suas vidas, nessa caminhada diária em relação à disciplina que vem da nossa parte como responsáveis, como pais, certamente eles entenderão a disciplina que vem do Pai maior, que é Deus, sobre a vida deles, para orientar, para corrigir no momento certo. Provérbios capítulo 23, no verso 13, também nos orienta a isso: não retires a disciplina da criança. Então a criança, ela sente essa necessidade de ser corrigida, de ser orientada, de ser conduzida no caminho a qual ela deva andar. Houve um movimento na década de 60 que começou a refletir uma sociedade sem limites e sem correção, que certamente
influenciou as gerações posteriores, a geração de 70, a geração de 80, mas principalmente hoje, atualmente, as consequências têm sido muito drásticas sobre a sociedade a qual nós estamos inseridos, né? Uma sociedade muitas vezes sem limites, sem correção, sem disciplina, que traz uma geração muitas vezes sem realmente o limite devido. E isso ela sofre, essa sociedade sofre, e nós como responsáveis também nós sofremos, ou melhor dizendo, toda a sociedade, todos sofrem com isso. Eu quero te dizer nesse momento, assuma a tua posição como pai, como responsável dentro do seu lar, né? Como aquele que Deus tem dado a você a orientação correta no corrigir, no orientar, no trazer a disciplina, né, ao seu filho, não transferindo, não terceirizando a outros essa responsabilidade, pois a responsabilidade é sua como aquele que vai conduzir, que vai orientar. É sua a responsabilidade. Então eu quero deixar isso para você. A disciplina é necessária e a disciplina tem que ser dada por você, que é responsável. Não transfira a outros esse limite. O terceiro aspecto que eu gostaria de falar com você é este aspecto em relação ao perdão. A marca do perdão deve ser algo evidente na vida do seu filho. Então a marca do perdão irá levar ele, em primeiro lugar, ao reconhecimento do pecado. Quero incentivar você essa prática em relação aos seus filhos, reconhecendo o erro, reconhecendo quando eles erram, ainda que doa você está absorvendo toda aquela verdade, faça com que o seu filho tenha um coração disposto a reconhecer e a confessar o seu erro sempre, se colocando diante da situação e buscando o acerto. Dentro dessa marca do perdão, a segunda coisa que eu quero falar com você é reconhecer a gravidade do pecado. Dentro dessa marca do perdão, nós temos que notar em relação aos nossos filhos, né, como aquela questão do filho pródigo, ele reconheceu a gravidade do seu pecado. Ele diz assim: pai, eu pequei contra ti e pequei contra os céus. Eu quero ser corrigido, eu não quero ser tratado como o seu filho, mas como um dos teus trabalhadores. E o pai restaura a vida daquele jovem de uma maneira tão especial, porque houve reconhecimento da gravidade do erro e do pecado. Lembre disso, você tem que gerar no seu filho essa marca de ver a gravidade do erro e do pecado. Com certeza, essa marca irá nos levar à terceira coisa dentro dessa questão do perdão: sermos o exemplo a ser seguido. A última marca a respeito do perdão é essa que queremos abordar. É a marca do exemplo daquele pai. Nossos filhos precisarão ver sempre em nós esses bons exemplos a ser seguido. E com certeza, foi isso que aconteceu na vida do filho pródigo, quando ele disse lá em Lucas capítulo 15, no verso 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi ao meu pai: pai, eu pequei contra ti e pequei contra os céus. O exemplo do pai foi o fator fundamental que impulsionou o filho a uma decisão de retorno, a uma decisão de voltar para casa. Então tenha isso no seu coração, não remova os limites do ouvir, da disciplina e o exercício do perdão em tua família. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu lar em nome de Jesus. E eu gostaria de te convidar a nos seguir através das nossas redes sociais, seja o Facebook e o Instagram. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, abençoe outras vidas, abençoe outros lares. Com certeza eles vão ser abençoados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu lar. Amém.